paz do Senhor, como que vocês estão? Deus é bom o tempo inteiro, 21 horas. Para vocês que perguntam, né, dessa música, é o relógio que tem na sala da minha casa, que vocês escutam ao fundo. Como que vocês estão? Vamos começar o nosso nono dia, nosso nono encontro do nosso grupo de jejum. A casa tá cheia hoje, então vocês que são mães vão ouvir barulhos aí, a casa viva. Eu avisei eles que eu tô online, mas temos um bebê em casa de 1 ano e tá tudo certo. Quem é mãe e pai aqui vai entender, é o movimento, é a vida, é as crianças, então é a vida acontecendo e a palavra de Deus sendo liberada. Amém? E como que vocês estão? Vocês que começaram a jejuar lá no começo, no primeiro dia, vamos entregar o 9º dia. E amanhã já se passaram 10 dias. Às vezes, quando a gente começa a viver essa vida cristã e jejuar, muitas vezes a gente olha e fala, como assim? Eu vou fazer um jejum tão longo? Mas quando a gente começa e vê o dia passar, a gente observa que passa e passa rápido. Então eu quero aqui já deixar para você que conectou a primeira vez, para você que nunca jejuou, para você que nunca orou em grupo, saiba que é uma das coisas mais poderosas que a gente pode fazer para a nossa vida, para a nossa família, é aprender a ler a palavra, a orar. E quando a gente tem devocionais, seja muito bem-vinda, Sandri. Nós estamos no 9º dia, mas você pode começar hoje. Tem um destaque onde você pode ler. Basicamente, tá? Para quem é novo aqui, nós jantamos até fechar a janela das 18 horas e só nos alimentamos no outro dia, no café da manhã. Quando desliga aqui a live, quando acaba a palavra de Deus, a oração, desconecta de redes sociais para distração. Então é um jejum que vai fazer um propósito para a gente descansar a nossa mente, para a gente diminuir as nossas distrações, as nossas compulsões, tudo aquilo que acaba nos fazendo mal. Cada pessoa, se eu perguntar aqui, o que faz com o celular na mão depois das 10 da noite, eu tenho certeza absoluta que não faz nada que seja saudável. Eu tenho certeza absoluta. Saudável em qual sentido, Elaine? Acaba dormindo menos do que deveria, acaba tomando decisões que não tomaria se não tivesse o celular nas mãos. Então é um propósito para a gente se esvaziar das coisas do mundo para que Deus nos preencha com aquilo que Ele quer preencher. Quem já ouviu aqui a expressão descanse no Senhor? Desfrute da presença do Senhor. Então a gente recebe aqui uma porção do Senhor. Quantos milagres nós já vivemos em 9 dias? Quem está aqui desde o começo pôde testemunhar. 9 dias. Quantas coisas nós já vivemos? Isso é para a honra e glória do Senhor. Então, quando a gente vive em unidade, em comunhão, existe um crescimento da igreja do Senhor. A igreja do Senhor avança, avança e avança. E quando a igreja do Senhor avança, o povo de Deus se aproxima mais dele. E é isso que é o nosso, que faz parte do nosso ID. E a gente consegue pausar, a gente consegue desacelerar. E mesmo diante de vários projetos que estão acontecendo nas nossas vidas, eu estou à frente de 3 projetos, fora os 3 filhos, fora o casamento, fora a minha vida pessoal, que tá por água abaixo, no sentido de lazer, fora a saúde. Então é importante a gente viver isso, amém? Eu gosto sempre de trazer uma contextualização antes da gente orar. Vamos orar?
Para você que está numa rede social e nunca participou de uma oração online, o Senhor, Ele tem ali toda a soberania do mundo. E se a gente escolher usar a tecnologia de forma que agrada o coração de Deus, nós podemos transformar o mundo. Se cada um pegar o celular e levar a palavra de Deus. Amém? Vamos orar para a gente começar essa noite de terça-feira, entregando o nosso começo do jejum. Especialmente vamos orar para aquelas pessoas que estão caindo, que não estão conseguindo jejuar. Vamos levantar um clamor de perseverança e lembrar que uma comida é apenas uma comida, perto da honra, da glória e da majestade do Senhor. Fecha os teus olhos, coloca as mãos no teu coração. Pai amado, Pai querido, nessa noite de terça-feira, Pai, em nome de Jesus Cristo, nós começamos essa noite de terça-feira, às 21 horas, aqui no Brasil, te entregando, Pai, esse momento, entregando cada vida que se conectou, cada vida que entrou nessa live, cada pessoa que está aqui escutando, Pai, entregando cada uma delas nas suas mãos, Pai. A nossa oração em comunhão hoje, em unidade, Pai, é que o Senhor cuide de cada vida que chegou aqui. Hoje o Senhor traz ao meu coração que tem algumas vidas que chegaram aqui desacreditadas do merecimento da vida. E quando estamos reunidos em nome de Jesus, a presença dele é palpável. Nós podemos sentir a presença dele. E hoje você que chegou aqui desacreditado da própria vida, desacreditado do lado bom da vida, chegou até aqui tormentado pelas coisas ruins da vida e talvez você esteja repetindo as coisas ruins da vida que você viu, que você passou, porque você está sem esperança. E hoje o Senhor traz um renovo de esperança. Essa é a palavra, esperança. Pai, recolha essa palavra, Pai, e se revele para cada um que está aqui e descrer do seu poder, da sua autoridade, do seu senhorio, do seu amor, da sua graça e da sua misericórdia. Especialmente para essas vidas, assim como o Senhor fez com Zaqueu, que tentou se esconder subindo naquela árvore quando o Senhor passava. O Senhor não só o viu, como entrou na casa de Zaqueu. E Zaqueu entregou todas as coisas para te aceitar. Zaqueu escolheu a melhor parte. Zaqueu te viu e mais do que isso, te escolheu. Então, como Zaqueu, que outras vidas possam ser tocadas hoje, especialmente aqueles que estão se escondendo do Senhor, mas o Senhor olha nessa noite e fala: ei, Zaqueu, eu estou te vendo. Posso entrar na sua casa? Hoje o Senhor está te chamando para isso. É assim que nós oramos, entregando esse jejum. E Pai, fortalece, encoraje, coloque ousadia para aquelas vidas que começaram o jejum e desistiram, que começaram e pecaram, que começaram e não conseguiram resistir às tentações do dia a dia, Pai. Leva um bálsamo, Pai. Tire toda essa culpa, Pai, das costas, da mente, do coração dessas pessoas. E fale para elas: tá tudo bem, recomeça. Eu sou o seu sustento, eu vou te sustentar até o fim. Confie em mim. Esse é meu pedido, essa é a minha oração, para que possamos começar a entender o que o Senhor quer através da minha vida, para transbordar na vida dos seus filhos e das criaturas feitas pelo Senhor que chegaram até essa live que o Senhor está chamando como filhos nessa noite. Obrigada, Jesus. Amém. Amém? Deus é bom, Ele cura, Ele salva, e essa é uma das maiores certezas da vida. Hoje, nós estamos usando esse devocional aqui para quem chegou agora, 40 dias pela Bíblia. Nós temos uma comunidade no WhatsApp. Você pode buscar no destaque
que é a comunidade da Conferência Asas. Você pode conhecer a conferência clicando no link que está na bio para você conhecer a conferência. Obrigada, minha amiga. Hoje foi dia de live no trabalho e eu já fiquei arrumada aqui para fazer com vocês. Obrigada pelo carinho. E nessa comunidade a gente coloca as perguntas para vocês se guiarem ao ler a Bíblia. E quando vocês forem ler a Bíblia, as perguntas, não se preocupe com a performance das respostas. Hoje, por exemplo, o Espírito Santo não me deixou escrever nada. Ó, tá aqui. E vocês sabem que eu escrevo, que minha Bíblia, os meus cadernos são todos escritos. Ele me levou para Carta de Paulo aos Romanos, para referência bíblica. Ele me levou e eu fiquei aqui na Bíblia. Então não se preocupe muito com quanto que eu respondo, a minha resposta foi curta, foi longa, qual que é o tamanho da resposta. O Senhor quer conosco relacionamento. E, gente, eu falo, ó, quem me conhecia até junho de 2024, eu jamais pararia a minha vida de negócios por 40 dias para falar de Deus, tampouco para me desconectar. Eu trabalhava até 1h da manhã, eu achava insanidade pessoas que dormiam cedo. Eu falava que não ia dar certo, que ia... Enfim, olha, era cada coisa que eu falava, mas Deus nos cura. E hoje, óbvio, tem dias que eu começo a trabalhar às 5h30 da manhã, porque não tem mágica, tá? Não é que Deus entra na nossa vida e as outras coisas passam a acontecer e cair do colo. Não, tem dias que às 5h30 da manhã eu já tô conectada trabalhando. Mas eu entendo os horários, as estações, o que funciona e as estações que o Senhor quer me recolher um pouco dessa jornada, o que Ele quer de renúncias e aonde nós estamos nos perdendo, porque Ele se revela para cada um de nós à medida que a gente se relaciona com Ele. Então, do mesmo jeito que a gente é transformada, né, o Senhor pode transformar aquela vida que está nos escutando. Então, a glória é de Deus, Thali, totalmente de Deus, porque para falar dele com essa serenidade, é totalmente de Deus, porque eu não conhecia nada da palavra, mas ele quer relacionamento conosco. E à medida que a gente se relaciona com ele, ele se revela pra gente. O Espírito Santo nos capacita. Deus não escolhe os capacitados, mas ele capacita os escolhidos. Amém? Olha só, então aqui, o livro diz, na página 46 para quem tem, a segunda semana, 4º dia, mas a gente está fazendo uma contagem direta, 9º dia que nós estamos vivendo. E uma das coisas que eu grifei hoje é nessa frase aqui, ó. Deus dividiu as águas do Mar Vermelho e resgatou Israel do Egito. Vocês vão sempre me ouvir falar que a geografia não está fora, ela está dentro, né? Israel não é Israel lá na geografia que está lá no mapa. Israel está dentro de nós também. Então, se Israel está dentro de nós também, Israel estava o quê? Cativo, estava como escravo, estava sendo escravizado. E o Senhor resgatou Israel da prisão, do cativeiro, da escravidão. Então, o que o Senhor quer fazer conosco? Nos libertar de algum Israel que está dentro de nós. Elaine, como assim? O que está te fazendo prisioneiro? É um relacionamento tóxico, seja um relacionamento amoroso, seja um relacionamento de amizades, de parcerias de negócios, é o seu relacionamento com o seu passado, com as suas feridas. Aonde que você está cativa? Aonde que você está prisioneira? Porque o Senhor hoje é uma noite de resgate. O Senhor falou muito forte ao meu coração. É uma noite de resgatar vidas que estavam sem esperança. Então é uma noite de resgate. Resgate. Amém? Então guarde essa palavra. Resgate.
Repita comigo: resgate. O Senhor resgatou Israel do Egito. E se ele resgatou Israel do Egito, ele pode resgatar a gente desse lugar de algum Egito. Amém? Quem crê, diga um amém, um glória a Deus e um aleluia. E aí, quando chegou aqui no final da primeira página, né, que foi para Romanos, eu falei, ok, o que é a carta? O que Paulo, né, quando Paulo escreveu aos Romanos, qual foi a intenção de Paulo quando ele escreveu aos Romanos? Então, a gente vai lá no contexto, a igreja de Atos, logo depois a gente vem para Romanos. Eu gosto muito de Bíblia de estudo, então olha o que diz aqui. Eu falei, tá, deixa eu voltar lá, vamos lá nos estudos. Eu quero ler essa parte para vocês. Olha só, entre as cartas do Novo Testamento, Romanos é a mais longa e é a mais longa de todas e é considerada a mais importante. Paulo expõe de forma ordenada sua compreensão do Evangelho, tanto em suas doutrinas quanto em sua aplicação à vida diária. Então, presta atenção, ó, em sua aplicação à vida diária. A profundidade de pensamento do autor aumenta sua confiante rendição à graça de Deus. Então, olha a referência que está lá no devocional de hoje, no dia para a gente fazer. Porque quando a gente olha, é muito importante a gente trazer a palavra à vida diária. Mesmo que ela seja profunda, mesmo que ela seja desafiadora para a gente entender no começo. E muitas vezes, meus irmãos e minhas irmãs, a gente vai ficar horas num versículo, tentando ler, o que é isso, Sheol, o que está escrito aqui, não entendi, vou para o dicionário. Então a gente precisa entender o que é essa carta, o que é essa referência. E aí o Espírito Santo me deixou aqui na carta de Romanos. E aí vai trazer algumas direções, mas olha só, os temas tratados em Romanos são teologicamente densos, mas Paulo os expõe de forma agradável e os torna fáceis de ler, introduzindo vários tipos de diálogos, perguntas e respostas, citações do Antigo Testamento, exemplos e alegorias. Então, eu sugiro fortemente que para quem nunca leu o livro de Romanos inteiro, que hoje você tome uma decisão de ler o livro de Romanos, porque ele é muito poderoso. O livro de Romanos, ele traz aqui pra gente algumas das mais direções que a gente pode ter em relação à transformação da mente, porque lembra que povo era esse. Então a gente tem que entender isso. Se você estiver entre romanos, fale como os romanos. Então lembra qual era o contexto histórico? Romanos era o que? Era povo que tinha pouco conhecimento ou tinha muito conhecimento da lei? Era um povo que tinha muita autoridade na carne ou era um povo que não tinha autoridade na carne? Então, quando a gente olha o Evangelho, Paulo estava falando para quem? Que povo era esse? Ele é rico de conhecimento, por quê? Porque Romanos era o quê? Para aquela época da história, para aquele contexto da história. Então, é muito importante a gente entender o contexto bíblico. E eu uso a Rede Vizinha para aprender sobre a Bíblia. Eu falo isso quando o nosso dedo aperta ali as coisas para a gente usar a tecnologia a nosso favor. Olha que alegria, 180 pessoas conectadas numa live, numa terça-feira à noite, para ouvir a palavra de Deus. Isso é muito poderoso, porque se a gente colocar 180 pessoas numa live, ou numa sala, imagina 180 pessoas numa sala, num espaço, colocar todo mundo aí na sua casa, a gente começa a ter a proporção quando a gente pensa sobre isso.
Então, diante dessa referência, o que eu quero que vocês pensem? O que aconteceu com o coração de Faraó? Ele endureceu uma vez, 2 vezes, 3 vezes? Quantas vezes o coração de Faraó endureceu? Quantas vezes? Quantas pragas foram necessárias? E aí você vai se perguntar, quem é o faraó da minha vida? Ou sou eu o faraó da minha vida? Eu estou endurecendo o meu coração em qual situação? 10, 10, 10. E por que endureceu tanto? Para que a glória de Deus fosse ainda mais vista, notada pelo povo de Deus. Então entenda uma coisa, diante das pessoas, das situações, de todo o processo, quando você estiver diante de um faraó, lembre que Deus tem um propósito para isso. Não desista. Não desista, porque Deus tem propósito. Existe um propósito muito poderoso. É só você lembrar da história de Faraó. Então, olha só, nós falamos, eu acredito que na sexta ou no sábado, né? Quando a gente vê aquelas situações que a gente não entende. Imagina aquele povo. Você imagina qual das 10 pragas, quando você leu na Bíblia, mais te... Meu Deus, se eu tivesse nessa época, qual das pragas? Você imagina um mar inteiro. Um mar inteiro. Sangue. Sangue, imagina. Quem aqui não pode ver sangue? Agora você imagina um mar inteiro. As rãs, eu também, aquela patinha gelada. Que mais? Nossa, nem me fale, a cabeça até coça. Entende? Então, a gente precisa olhar e ver tudo aquilo que estava acontecendo. Mas tinha o quê? O que a autora nos diz? Olha só, simplesmente deixou que pusessem em prática suas inclinações malignas e egoístas. Então, quem que deixou? Deus. Deus planejou, Deus não só permitiu, Deus não planejou que ele sentisse inveja, simplesmente deixou. Então vai ter situações que Deus deixa as coisas acontecerem. Porque existe o quê? Uma necessidade. A bagunça estava tão grande que precisava reorganizar. Então, a palavra de Deus, ela precisa o quê? Começar a ser transformar a nossa mente. Por que é importante você estar num lugar de discipulado, ir procurar uma igreja local, caminhar com pessoas que trazem a palavra de Deus, que você sente, que você pega um papel, uma caneta, que você abra a Bíblia, que você estude a palavra, que você seja confrontada. Por que tudo isso é importante? Porque nós precisamos começar a transformação pela nossa mente. Ter uma vida de louvores em louvores não transforma a mente. E olha que eu sou uma pessoa, não é que o louvor não muda o ambiente. O louvor, ele tange o ambiente, ele prepara o ambiente, ele nos leva ao lugar do sobrenatural, ele amolece um pouco as estruturas. Quando alguém é meio
difícil de crer na palavra, o louvor ele deixa esse ambiente, ele vai amolecendo. Mas o que compõe uma ministração? É só louvor? Não, né? Precisa ter o quê? A ministração da palavra, o discipulado. Porque é a palavra que salva, que cura e que liberta. Por que existe uma oração para declarar Jesus como Senhor e Salvador? Por que existe uma declaração com os nossos lábios? Por quê? Porque existe a necessidade do som sair, da gente orar, da gente declarar a palavra e da gente conhecer. Como que eu conheço o caráter de Deus? Como que eu conheço quem foi Deus, quem é Deus e quem sempre será Deus? Eu preciso dessa composição. Por isso que essa palavra evangelho processual é algo que o Senhor tem ministrado muito forte no meu coração. O verbo se fez carne, Mel. A Mel vai se batizar na Conferência Asas. Mel, hoje eu pensei em você. Pensei em você. A Mel vai se batizar, nós vamos viver para a honra e glória do Senhor esse passo lindo da vida dela, e vai ser tão lindo. É isso. Quando a gente olha e fala assim, eu quero conhecer mais, eu quero ler a palavra. A Aline colocou aqui, antes eu não tinha vontade de ler a Bíblia, porque eu não via aplicação nenhuma na vida. Então, quando a gente tira ali, quando a gente tira esse lugar de passividade da palavra de Deus e a gente traz para a atividade da nossa vida, é muito poderoso. É muito poderoso. Então a gente pega, um verbo, resgatou, poderia sair a ministração inteira desse verbo, trazendo para a nossa vida. E é isso, por isso que a gente está aqui. É para caminharmos juntos, para ter um discipulado, para aumentar o teu vocabulário, para você lembrar, e quando alguém falar alguma coisa, quem foi Moisés, o que aconteceu, mas e as pragas, né? É um herói da fé. Você olhar e falar assim, ele queria o quê? Eu tenho certeza que esse verbo resgatou o povo de Israel do Egito, vai ficar na sua mente. Você aprendeu, a sua consciência elevou. E a palavra tem poder, a palavra salva, a palavra cura e a palavra liberta. Então, aqui é um tempo de discipulado, devocional. Então, quando vocês ouvirem agora, devocional não faz nada, é só raso. Depende. Depende o que você faz com esse devocional. Se você for lá ler, então tá. Em sua opinião, qual foi a causa dessa transformação em Moisés? O que podemos aprender nesses contextos das Escrituras para nos ajudar a confiar mais em Deus quando Ele nos chama para realizar? Aí você vai lá e fala, Moisés está lá, eu não tenho nada a ver com Moisés. Vou colocar aqui no chat GPT, Moisés foi transformado, ele saiu de um lugar que não acreditava no chamado dele, e aí, quando Deus enviou as pragas para o Egito, ele já estava pronto, porque ele creu quando ele viu a sarça. Então tá sobre Moisés, mas é sobre eu e sobre você, é sobre a gente. Como que Moisés estava no nosso devocional de ontem? Não acreditando no chamado dele. Aí ele vê a sarça ardente. Aí quando o Senhor envia as pragas lá para o Egito, qual é a transformação? Como que você chegou nesse jejum? Como que você era quando você aceitou Jesus? Como que você está hoje? Como era o seu coração? Como era o seu pensamento? Nós precisamos criar comunidades que falam, que pregam a palavra no digital mesmo. No digital. Levar a palavra a todos os cantos. Então, quando a gente olha a palavra de Deus, a gente tem que perguntar, o que Moisés tem a ver comigo nessa estação? O que o Egito tem a ver com a minha vida nessa estação?
Eu sou o povo de Israel. Eu e você somos o povo de Israel, o povo de Deus. Se eu sou o povo de Israel, eu estou sendo liberta de algum Egito. E aí eu vou falar, Senhor, revela para mim. Revela para mim. E aí eu tiro os heróis da fé desse lugar de, tá lá no Velho Testamento, vamos... Tem gente que desistiu de ler o Antigo Testamento porque, não, é só a graça que basta. Sim, nós fomos salvos pela graça e pela misericórdia, mas não é uma coisa separada. Aqui a autora deixa bem claro, vemos isso acontecer, olha só, por meio do envio das pragas, Deus garantiu que o faraó soubesse que ele estava no controle. Cada praga apresentou uma oportunidade ao faraó e ao Egito de arrepender-se e reconhecer o Deus de Israel como Deus único e verdadeiro, e compreender e temer a soberania de Deus, sua força e poder. Deus deixou muito claro, quanto mais o faraó resistisse, mais pragas Deus enviaria. E a cada ato de resistência da parte de faraó, mais glória e atenção seriam dadas à majestade e ao poder de Deus, do Deus de Israel. A recusa obstinada do faraó abriu o caminho para Deus revelar seu poder e declarar seu nome por toda a terra de maneira que ele fez. Mas isso está no Antigo Testamento, Jesus veio, Jesus foi morto, eu não tenho que pensar nisso. Tá bom. Vemos isso acontecer novamente no Novo Testamento, com as autoridades judaicas que crucificaram Jesus. Então, o Antigo Testamento e o Novo Testamento fazem parte da mesma Bíblia. Não dá pra gente, tá muito o Antigo Testamento, hein? Só fala de praga, tá bom, mas a gente vê no Novo Testamento o que aconteceu com as autoridades judaicas. O que aconteceu no livro de Atos? Vamos lá. Vamos pegar? O que aconteceu lá no livro de Atos? Teve resistência? Teve perseguição? Teve coração endurecido? O povo vendo milagre atrás de milagre, taca milagre, era uma hora um milagre, e eles não criam, aliás, não creem até hoje. Entende? Até hoje. Será que é você que está vendo milagre e continua? Será que Jesus faz isso? Será? Quem aqui já ouviu milagres de alguém? Quem aqui já testemunhou um milagre? Quem aqui já viu um milagre? A Débora já viu, assim, ela me mandou no WhatsApp. Débora, depois que acabar a live, eu vou pedir para você colocar no feed os milagres que você acabou de viver em missão. E cada uma que já viu um milagre. Nós vamos testemunhar, nós vamos escrever, nós vamos compartilhar. Quer ir mais rápido? Vou dar uma dica. Joga o milagre no chat GPT e pede para ele colocar em formato de comentário no feed. Vamos contar milagres, vamos viver igreja de Atos, vamos contar que o nosso feed, que o nosso Instagram, que as nossas redes sociais sejam uma Bíblia para aqueles que vão chegar, que você seja a Bíblia viva, para que a pessoa olhe ali e viva literalmente o Evangelho. Solta um áudio do milagre e peça para a inteligência artificial modelar e responder o milagre que você já viu. Sabe por quê? Porque nós precisamos testemunhar o que Deus já fez na nossa vida, para que outras pessoas possam conhecer o dono dos milagres através de nós. Amém? Glória a Deus. É isso. Vamos contar milagres. E o milagre é importante contar para você também. Porque muitas vezes a gente esquece do que Deus já fez.
Porque se ele curou sua mãe do câncer, ele pode fazer todas as outras coisas, Mirelle, todas as outras coisas. E tudo que tá te angustiando, tudo que você tá sendo apertada agora na vida, todas as coisas que você está passando dentro da sua casa, Deus vai organizar do mesmo jeito que ele curou o câncer da sua mãe. É assim que Deus age. Amém? Vamos lá. Quando a gente está diante de uma situação, a gratidão a Jesus, ela tem que ser assim diária. A hora que você acorda, você ajoelha e você agradece a Deus. Agradece a Deus. Agradece a Deus e deixa a gratidão literalmente sair dos seus lábios, do seu coração, dos seus pensamentos. Porque nós precisamos ser gratos a Deus, especialmente a Jesus. Porque aí o Espírito Santo de Deus, ele vai através da habitação que ele faz morada em nós, ele vai fluir através das nossas vidas. Fluir. Ele vai fluir Essa vai ser a direção que a gente vai, de fato, conseguir viver. A gente vai conseguir viver o Evangelho, a gente vai conseguir resplandecer a luz que vem do Senhor. Isso é uma das coisas que a gente mais precisa, de fato, acreditar. Isso é uma das coisas mais poderosas que a gente tem na vida. Esse agradecimento. E é um dever, não é uma escolha. É um dever. Agradeço toda manhã pela graça do livramento, pelo ar que nós respiramos, por tudo. Por tudo nós somos gratos. Amém? E olha só, aqui eu quero deixar para vocês, amanhã a gente vai falar dos 10 mandamentos. Eu não sei se a Joana Cardoso tá aqui, mas a Joana uma vez pediu para que eu fizesse um episódio no Chá com Deus, falando sobre os 10 mandamentos. Amanhã vai ser um dia que nós vamos entrar nos 10 mandamentos. Então se conecte, esteja aqui, mande para alguém, para que a gente esteja aqui. Eu quero levar para que a gente leia o que está ali em Romanos 1. Quem tiver a Bíblia e quiser abrir, capítulo 1, os versículos de 24 até o 28, que é sobre a injustiça e a impureza dos seres humanos. Vamos lá. Olha só. Então, Romanos 1, dos versículos 24 ao 28. Por isso, Deus os entregou à impureza pelos desejos do coração deles, para desonrarem o seu corpo entre si. Eles trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito para sempre. Amém. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas, porque até as mulheres trocaram o modo natural das relações íntimas por outro, contrário à natureza. Da mesma forma, também os homens, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo indecência, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a um modo de pensar reprovável para praticarem coisas que não convêm. Aqui a gente tem 4 versículos profundos e poderosos, que eu quero que vocês meditem neles. Eu não vou trazer isso aqui em live,
Eu não vou trazer essa temática aqui em live, porque ela tem revelações profundas sobre o momento que nós estamos vivendo. Especialmente para quem é mãe e para quem é pai. Especialmente. Então eu vou deixar uma sugestão poderosa. Eu vou desligar a live. Vocês vão orar nesses 4 versículos. E vocês vão falar, Senhor, o que o Senhor quer falar? E não é para julgar. Não, porque o único justo juiz tem nome, é Deus. Todas as pessoas são merecedoras e dignas do amor de Deus. Você sendo crente que jejua, que vive de propósito, que vai no culto, que tem ministério, que vive em santidade, você tem o mesmo direito do amor de Deus do que aquela pessoa que você conhece que infringe todos os mandamentos. Porque quem define quem é digno do amor do Pai é o próprio Pai. E Ele deixou disponível o amor dele para todos. Você não vai ler isso aqui julgando ou apontando ou dando print, encaminhando para aquela pessoa que está em queda, que está em pecado. Não. Você vai transformar a sua mente. E você vai entender como que você vai falar dessas coisas para os seus filhos quando eles vierem com essas dúvidas. E se você estiver nesse lugar aqui, ó, de trocar a verdade de Deus pela mentira e servindo a criaturas. Que criaturas são essas, Elaine? É preferindo o trabalho do que a Deus. É preferindo o seu chefe do que a Deus. É preferindo uma amiga do que a Deus. É preferindo o chefe do que a Deus. E o que é preferir? É todas as vezes você dar mais prioridade para essas pessoas do que para Deus. Ah, mas eu tô fazendo isso porque eu aprendi. Eu sei que não me faz muito bem, mas aquela pessoa falou que dá certo, então eu tô fazendo. Não. Você tem livre acesso ao Pai. Livre acesso ao Pai. A única coisa que é importante que você faça é que você permita que o Pai acesse você. E como que você vai permitir? Entregando sua vida para Ele. Falando, Pai, Deus, o Senhor tem liberdade aqui na minha vida. Entra na minha casa. Ao louvor, entra na minha casa. É Zaqueu, né? Entra na minha vida. Mexe com minhas estruturas. A gente entrega as estruturas. E a gente permite que ele entre. Ao ler Romanos, a nossa mente ela é transformada. Através de todas as formas que Paulo apresenta o Evangelho aos romanos. E veja se você está sendo romano em algumas situações da sua vida. Veja como que você está se comportando. Porque é isso que a palavra de Deus nos traz hoje. Amém? Para a gente caminhar para o final, eu quero ler esse último parágrafo para que a gente entenda que todas somos iguais. Todas perante a Deus. Olha só, as histórias que estudamos revelam que, sem a intervenção de Deus, os seres criados por Deus acompanham a tendência de seu coração pecaminoso. Preste atenção, os seres criados por Deus, aqui não fala filhos, porque só existe uma forma de você receber a filiação. É declarando quem é o seu pai. E qual que é a forma de chegar ao pai? Vamos ver, cadê as cristãs?
Qual que é a forma de chegar ao Pai? Através, dá um delay, né? Eu sei que tem muita gente aí que conhece a palavra. Através do seu filho. Só existe uma forma. É bíblico isso. João nos ensina isso. Só existe uma forma. É através do filho. E eu preciso confessar, eu preciso contar. Quem é que é casada? Quem é que é casada? O cabelo está lindo, minha cabeleireira que está online, Aline, mas ela nem adianta que eu falei que eu quero ela inteira, todo. Eu falei, Aline, eu queria acordar que você estivesse em casa. Eu prometo que eu não levo trabalho para você, eu sento aqui, eu oro com você. Quem é que é casada? O que o seu marido precisou? Ele não precisou abrir a boca e te pedir em casamento? Ele precisou demonstrar o amor por você, o compromisso por você, que ele queria uma aliança com você. É assim que a gente faz com Deus. A gente confessa. E aí a aliança, no casamento, existe a aliança, o anel, onde a gente mostra, existe algo concreto para a gente mostrar. Ou tem uma festa, ou tem a fotografia, tem a assinatura. E qual que é o ato público para a gente mostrar para a sociedade que nós entregamos a nossa vida para o Senhor, confessando Jesus como nosso único, suficiente Senhor e Salvador? É o batismo. É o batismo. É descer as águas de forma consciente. É o batismo. O batismo é bíblico. É o batismo. O ato público é o batismo. Amém? E é lindo, é lindo, é lindo. É a hora que a gente mostra publicamente, mas a grande verdade não é o mostrar para fora. É aquilo que de fato a gente assume, literalmente. Não é para sentir, não é para mostrar. O batismo, ele é bíblico e ele faz parte do processo da caminhada, né, cristã ali. E voltando para esse lugar que é extremamente importante, então, como que eu deixo de ser um ser, uma criatura, para me tornar um filho? A Adriana vai se batizar no Asas também. Olha, já temos a Adriana, a Mel, depois a gente vai colocar uma lista para pegar o nome de todo mundo que vai se batizar lá na conferência. Se você não foi ainda, o link está na bio. Só você garantir com o lote especial. Vamos lá. Como que eu saio desse lugar de criatura para filho? Como que eu vou lá e eu resgato a filiação que foi perdida lá no Éden? Como? Confessando, me arrependendo, confessando os meus pecados, entregando a minha vida e declarando que Jesus é o meu Senhor, único e suficiente Senhor e Salvador, e pedindo, Pai, coloca o meu nome no livro da vida. Começa uma nova história. Precisa confessar, vai confessar na hora, vai fazer o apelo na hora. Eu confesso os meus pecados, é o apelo, né? Eu faço a minha oração verdadeiramente. E a hora que desce as águas, pergunta-se de novo, né? Porque é uma decisão consciente. Por isso que precisa ter uma consciência e exige uma idade. Então, eu deixo de ser uma criatura e passo a ser uma filha. Isso por que é importante? Porque se eu e você, nós temos uma raiz adâmica, tem gente que não gosta que fale isso, mas isso é bíblico, está na teologia.
eu e você temos uma raiz adâmica, porque foi dali, de fato, que começou a nossa história. Então, eu escolho ser filha para quê? Para que eu fique na caminhada mais próxima do Pai. Mais próxima do Pai. Entendeu? E quanto mais próxima do Pai, mais perto dele eu estou, mais em santidade eu permaneço e menos eu caio. Porque se tem uma certeza absoluta, é que o pecado, ele faz, olha o que a autora coloca aqui, ó. O fato não muda quando estudamos o Novo Testamento. Continuamos a encontrar pecadores, somos pecadoras, mas para nós, filhas de Deus, nosso coração é diferente. O sangue de Jesus, para a honra e glória de Deus, nos libertou, nos purificou, nos renovou e incutiu em nós o amor profundo e permanente de Deus. Aquele que nos criou vive dentro de nós agora, conduzindo, falando, convencendo e guiando, que é o Espírito Santo de Deus. Então, olha que coisa linda. Eu deixo de ser criatura, eu adquiro a minha filiação através da minha confissão, da minha oração de confissão, do meu arrependimento, da minha oração de que o Senhor é meu único, suficiente Senhor e Salvador. Eu me batizo e aí o que eu faço? O meu coração, porque o Espírito Santo de Deus passa a fazer morada em mim. Amém? Glória a Deus. Deus é lindo, gente. Isso está disponível para todos. Mas precisa ser escolhido. É uma decisão. Amém? E amanhã nós vamos entrar nos 10 mandamentos com essa certeza. Que aí nós escolhemos e aí o Senhor vai lá, entrega a Moisés a tábua dos 10 mandamentos e deixa pra gente um manual. E esses mandamentos, eles precisam ser lembrados todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Então amanhã a gente vai caminhar pelos 10 mandamentos. Nós vamos entender o que o Senhor quer falar conosco. E a sugestão aqui é que o livro de Romanos seja algo que desperte o interesse de você mergulhar nele, porque é uma forma que Paulo traz ali a palavra e é muito poderoso para a nossa vida cotidiana. Amém? Então lembra-se disso, da onde o Senhor, qual o Egito que está em você, porque se você é povo de Deus e o Senhor resgatou o povo de Deus do Egito, qual é o Egito que está nessa estação aí? Tem algo que está te prendendo. Tem alguém, tem uma situação, tem um pensamento. Aonde está esse Egito? Essa é uma pergunta para essa noite. Glória a Deus. E chegamos aí, passa rápido, né? Quando a gente vê, fala, nossa, já foi. É nesse lugar que nós chegamos. Nós vamos orar. Amanhã nós vamos entrar nesse lugar de mandamentos, nessa direção, que a gente tem sim um manual da vida, que a gente tem um lugar para a gente olhar e fazer aquela história do estou fazendo, não estou fazendo, os famosos do's e don'ts, né? O faça e o não faça. Então, lembre-se que a palavra de Deus é viva. Amém? E lembre-se, vamos deixar nos comentários da live milagres. Vai lá na inteligência artificial, narra o seu milagre, peça para ela transcrever de uma forma que vai caber nos comentários, né? Vamos usar a inteligência artificial para nos ajudar. Vamos orar? Obrigada, Jesus, obrigada. Eu tô lendo os comentários aqui, bênção de live, glorificando o nome do Senhor,
trazendo ali a glória para Ele. E Deus é bom e é lindo poder viver na presença dEle. Amém? Feche os seus olhos, respira. Vamos agradecer. Pode abrir os teus lábios, se permita orar junto comigo. Deixa o Espírito Santo de Deus levar aos seus lábios a oração que Ele quer que você faça nessa noite. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço, Pai. Use os lábios das tuas filhas, dos teus filhos que estão do outro lado do celular. Os surpreenda na oração, Pai. Que eles parem de ouvir as minhas palavras e comecem a abrir os próprios lábios, proclamando o teu santo nome, Pai. Dê um vocabulário novo de oração hoje, Pai. Eu te chamo, Espírito Santo de Deus, para ministrar a cada vida que aqui está. Ministre cada um deles, dê um vocabulário novo de oração. Os revista de poder e autoridade, Pai. Ensine-os a orar como Neemias orou, como Esdras orou, como Elias orou, como Daniel orava, como Davi orava, Pai. Ensina os teus filhos a fazer a oração de Moisés, a clamar o teu nome como Abraão clamava, a falar contigo, Pai. Surpreenda, Pai. Coloque nos lábios deles, Pai, as palavras que o Senhor tem para eles. Encha, Pai, o coração deles com o teu amor, com a tua bondade e transforme a oração deles, Pai. Que eles não orem mais palavras repetidas, palavras que eles ouviram, palavras que nem fazem sentido para a estação deles, Pai. Que eles possam abrir os lábios e deixar o Espírito Santo de Deus ministrar a cada um deles. Eu não os conheço, eu não sei o nome deles, eu não sei a cidade deles, mas o Senhor conhece, porque o Senhor os criou, Pai. E se tiver alguma criatura sua que ainda não é teu filho, Pai, vá essa noite, revele em sonhos, se necessário, toque, Pai, acorde-os e os leve para esse lugar de arrependimento, de confissão dos pecados. Batize algumas vidas no Espírito Santo, Pai. Tem gente duvidando do sobrenatural, tem gente que não acredita nos dons do Espírito Santo. Surpreenda essas pessoas, que elas não saibam porque os lábios estão mexendo, Pai. Dê línguas estranhas, assim como na igreja de Atos, Senhor. Porque existem algumas pessoas que precisam ver o mover sobrenatural para crer em Ti. Ah, Senhor Jesus, eu posso ver a transformação que o Senhor já começou a fazer em algumas vidas aqui, Pai. E eu creio que nós vamos testemunhar nessa semana milagre da vida. Úteros, Pai, que não gestavam. Eu creio que nós vamos ouvir milagres, Pai, de diagnósticos dizendo o que não era possível aconteceu. É nesse lugar que o Senhor me leva, de cura de úteros. Úteros para gerar vida e também aquelas pessoas que estavam paralisadas, que não estão gestando projetos. Pai amado, Pai querido, tire toda a esterilidade de projetos, especialmente projetos profissionais. Derrama uma porção de criatividade, de proatividade, de coragem e ousadia. Surpreenda, Pai, algumas pessoas que estão aqui nessa área. Dê uma nova forma de pensar. Resgate as formas que elas já usavam no passado. Faça a reforma que o Senhor tem que fazer, Pai. E a surpreenda, porque tem gente duvidando do Senhor. E eu oro nesse lugar, Pai, porque eu sei que o Senhor quer mostrar a sua soberania nesse tempo. Clamamos, Pai, o teu santo nome. E eu me coloco nesse lugar, Pai, como a tua serva. Continue me direcionando, continue falando comigo, continue trazendo, Pai, as direções que o Senhor tem no seu coração para as pessoas que precisam ouvir a tua voz e ainda não sabem ouvir. Para aquelas que já sabem ouvir a tua voz, Pai,
Amplie e amplifique a tua voz, que a tua voz chegue de forma mais clara, mais perto e mais audível. Essa é a minha oração e te agradecemos como corpo de Cristo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Abençoa cada vida que está aqui, Pai, cada família representada. Acalma a mente, Pai. Tem algumas pessoas que estão aqui sentindo já uma angústia, porque ao desligar o telefone ficam tentadas em continuar usando as redes sociais. Aquelas que estão jejuando, que entendeu o propósito, Pai, acalme o coração delas e fale com uma voz suave: eu estou contigo, não temas. Eu estou contigo, não temas. Eu estou contigo, não temas. Essa é a minha oração, o desejo do meu coração e o meu clamor para essa terça-feira. Recolha, Pai, recolha o meu clamor e faça o teu querer. Em nome de Jesus Cristo, amém. Amém? Glória a Deus. Deus é bom. Lembrem-se de colocar os comentários lá no feed dos milagres que você já viveu. Deus é bom. Até amanhã.